Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o Google Sala de Aula. A ideia é mostrar para você o ponto de vista do estudante. Então, para fazer isso, eu como professor criei uma sala chamada Teste e incluí alguns recursos de outras salas que eu tenho e depois eu me inscrevi nessa sala como estudante utilizando outro e-mail meu. Primeira coisa, como é que faz para se inscrever na sala? Então você tem aqui essa tela do Google Sala de Aula, você tem aqui turmas e tem um maisinho, no meu caso aqui ele está bem embaixo, ó. Então você vai clicar nesse mais, no computador ele fica em cima, no tablet e no celular ele fica ali embaixo, então você vai clicar em participar da turma e você vai colocar o código da turma, que é uma sequência ali de letras, números e tal. Como eu já estou inscrito, não vai ser o caso, né? Eu vou entrar aqui na sala que eu já estou inscrito, e eu configurei a sala para eu poder postar, para o estudante poder postar só respondendo as questões do professor. Tem duas formas de configuração, uma que todo mundo pode postar e outra que o professor posta e o estudante pode só comentar. Eu posso aqui, no caso, deixar um comentário a partir daquilo que o professor escreveu. Eu escrevo aqui um comentário, ele vai ser enviado e ele vai aparecer aqui junto, ó, um comentário para a turma. E aí aparece esse comentário ali. Eu acho melhor essa configuração para evitar que fique muito confuso, muito bagunçado lá. Aqui embaixo você vai ver três abas, digamos assim. Tem mural, que é isso onde a gente está. Tem atividades, que eu já vou explicar. E pessoas. Então em pessoas você vai ver, como eu disse antes, professores e estudantes, né? No caso não tem mais ninguém aqui. E atividades é a parte aqui que nos interessa. É possível também configurar para que tudo que seja postado em atividades apareça no mural. Eu também não gosto disso porque polui demais, então eu deixo algumas coisas só aqui. Em atividades eu fiz o seguinte, eu dividi aqui em orientações gerais, eu dividi em tópicos. Orientações gerais, unidade 1, biblioteca, avaliações, aí poderia ter unidade 2, unidade 3, 4, 5, enfim, uma série de possibilidades aí de outros tópicos. E dentro de cada tópico tem algumas postagens diferentes. Esse símbolo que está em apresentação na disciplina é o símbolo que representa material. Esse símbolo ele é utilizado para você colocar uma postagem explicando alguma coisa ou botando um link que precisa ser acessado, ou textos, vídeos, esse tipo de coisa. E esse símbolo que fica colorido, que está na unidade 1, esse é o símbolo de avaliações, de atividades, de coisas que você tem que entregar. Então vou já mostrar a diferença. Então vamos dizer aqui, nas orientações gerais, tem a apresentação da disciplina, então uma postagem do professor. E os estudantes podem comentar nela se quiserem, né? Você pode escrever qualquer coisa aqui se for o caso. Aqui eu botei uma outra postagem, orientações gerais, que são playlists com podcasts. Vamos dizer que eu vá utilizar podcasts e eu botei uma playlist que se o estudante clicar, ele vai abrir essa playlist lá no Spotify. Então ele vai abrir no Spotify, não é o caso de eu mostrar isso agora funcionando, né? Mas é uma possibilidade de coisas que você vai apresentar, de links, enfim, informações. Aí aqui na unidade 1 tem uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação, como eu falei, o símbolo de atividade é esse símbolo que fica coloridinho aqui. Ele está coloridinho, ele vai deixar de ficar já já, eu vou mostrar para você. Então tem a avaliação diagnóstica, ele tem a explicação, no caso é uma avaliação no Kahoot. Então eu teria que clicar aqui, e aí ao clicar ele vai me direcionar para o Kahoot. Eu vou abrir ele aqui só para você ver, vou abrir no navegador, só para mostrar como ele vai aparecer direto lá essa atividade para ser realizada. E depois de realizar a atividade, ela já está concluída. Né? Eu fiz a atividade, eu concluí a atividade e pronto, não tem mais nada para ser feito. A partir desse momento, eu teria que concluir essa atividade, digamos assim, dentro do Google Sala de Aula. Eu vou mostrar para você como fazer isso. Nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Uma, adicionar anexo, que não é o caso, porque a atividade ela vai para um link, né, um link que me leva para um lugar externo. Então não tem nenhum anexo. Se eu fosse clicar aqui em algum anexo, podia ser uma coisa do Google Drive, um link, um arquivo, um aplicativo, ou na verdade um novo documento do aplicativo Documentos, ou apresentações, planilhas, enfim, tem uma série de opções aí que eu podia utilizar. E aí eu posso botar um comentário aqui que vai para o professor. Mas no meu caso não é isso. A atividade ela é externa, como eu falei. Então, vamos dizer que eu já fiz a atividade lá no Kahoot. Uma coisa que é importante. Aqui embaixo é um comentário particular. Aqui só o professor vê o comentário. Se eu clicar aqui em cima, é um comentário para a turma toda. Isso é importante porque às vezes você tem uma questão geral, uma dúvida sobre a atividade em geral. E aí eu botando aqui, todo mundo vê e aí pode ajudar mais alguém. Mas se você tem uma demanda particular para o professor, você manda aqui embaixo no comentário que ele vai só para o professor. Como eu disse, esse layout é igual
o do celular. Claro que no celular fica comprimido, no computador muda um pouquinho, mas os recursos são exatamente os mesmos aí. Então vamos dizer que eu já fiz o Kahoot, já preenchi lá a atividade, e quando eu vou voltar, ele vai continuar lá colorido como se eu estivesse devendo essa atividade. Ela não tem data de entrega, mas ele fica como eu estou devendo. Então como é que eu faço? Você vai aqui embaixo em seus trabalhos e aí você vai marcar como concluída. Quando você botar marcar como concluída, ele vai te perguntar, ele vai dizer, na verdade, vai te dar uma informação, ele vai falar: como você não anexou o trabalho de avaliação diagnóstica, seu professor verá apenas que a atividade for concluída. Nesse caso é assim mesmo, porque a atividade ela é de fora. Então eu vou marcar como concluída e depois que eu marquei como concluída, quando eu voltar aqui, ela vai aparecer diferente. Quer ver? Peraí. Ela vai aparecer diferente agora. Então ela já não fica colorida. Isso é importante que você faça depois que você faz a atividade, porque você mesmo sabe que você não está mais devendo ela, digamos assim. Em textos, que não é uma atividade, é um link de material, vão ter textos da unidade. Então tem um arquivo PDF, tem um link para um texto web. Em vídeos, vai ter aqui uma série de links. Então aparece aqui uma série de vídeos com links para eles, no caso aqui no YouTube. Então eu teria que clicar e eu ser direcionado para qualquer um deles, né? Sempre posso deixar um comentário se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa. E aqui tem uma outra atividade, que seria a atividade de síntese da unidade 1. Eu botei ela aqui de um jeito diferente da outra. Então olha só. Escreva um breve relato de suas impressões sobre o conteúdo trabalhado nesta unidade, né? Tá errado aqui. E encaminhe como documento de texto ou imagem. Então nesse caso eu teria que fazer um documento. Aí eu teria que vir aqui, adicionar anexo, aí eu teria que entrar aqui no documento e eu adicionar esse documento para essa atividade. E aí eu escreveria nesse documento que eu preciso, fazendo essa síntese, né, que foi solicitada pelo professor, e depois, no caso que ele vai abrir o documento, eu vou voltar para lá, eu editaria esse documento, né, ele vem com o meu nome, atividade de síntese da unidade 1, e aí depois eu aperto em entregar. Um anexo vai ser enviado, eu aperto em entregar, e quando eu entregar, essa atividade ela vai ser concluída. Então no momento que eu entreguei, ela foi concluída, né? Ela já não aparece mais colorida como estava antes. Vamos dizer que eu enviei, mas eu percebi que eu fiz errado, eu escrevi alguma coisa errada, eu não devia ter feito daquela forma, eu quero refazer de alguma maneira. Então você pode voltar aqui e você vai cancelar envio. Eu cancelo o envio. Então, quando eu cancelar envio, eu posso agora adicionar ou alterar os anexos. Então, cancelei o envio, ele vai restaurar para aquela situação que ele estava antes. Então posso botar outro anexo, eu posso editar aquele arquivo que já estava ali, e aí eu vou depois entregar mais uma vez. Enquanto eu não entregar, ele volta a ficar coloridinho ali. Na biblioteca, nesse tópico biblioteca, eu coloquei aqui, por exemplo, textos. É uma biblioteca de textos, é uma série de textos, né, de arquivos PDFs, ou o plano de ensino da disciplina. Então, um arquivo que tenha esse plano de ensino, que pode ser analisado pelos estudantes para acompanhar o que vai ser proposto e tudo. E aqui tem as avaliações. Essas avaliações, elas têm uma coisa que é importante. Essa atividade de síntese eu botei uma data de entrega. Então, quando vai chegando perto, ele notifica que você está perto do prazo que você tem que entregar aquela atividade, né? Vai aparecer essa notificação, você vai receber por e-mail, aparece na entrada ali do Google Sala de Aula também, né? Junto aqui com o mural vai aparecer também. Então, em avaliações, você tem aqui no caso, eu botei aqui uma avaliação que é o ensaio, que é uma produção de texto. Então ele vai ter aqui um modelo de documento. E ele tem aqui uma rubrica. A rubrica são os critérios. Quais são os critérios de avaliação desse ensaio? Então, por exemplo, é 1 ponto, vale 5 pontos. Então, 1 ponto é para a utilização de pelo menos um texto de cada uma das disciplinas. No caso, enfim, tem a ver com a disciplina específica lá. E aqui tem um documento de texto. Esse documento é um documento que eu vou utilizar para editar. Aqui tem a explicação, dizendo que eu vou utilizar aquele documento para editar. Então eu vou clicar nele, ele já vem para mim, já vem com o meu nome, eu posso mexer nele. Cada estudante recebe o seu documento e edita o seu próprio trabalho. Então, no caso, você vai abrir ele no Google Docs e você vai editar ele normalmente. Esse é o seu arquivo, você vai clicar aqui nesse símbolozinho de lápis, então eu vou editar ele aqui normalmente, vou botar aqui o que eu precisar, no caso, o meu nome, eu vou ler as orientações, eu vou editar esse texto. Vamos dizer que eu quero entrar em contato com o professor com alguma coisa aqui dentro, então você pode selecionar uma parte do texto, você vai adicionar comentário, e aí você pode marcar o professor. Como é que eu marco o professor? Você bota o mais, e depois você bota o e-mail do professor. No meu caso, o meu e-mail de professor é esse aqui, marcos.ferreira. Então seleciono esse e-mail e eu atribuo a essa pessoa. Então eu boto aqui, sei lá, tenho uma dúvida. E aí você escreve o que você precisa escrever. Quando eu mandar esse comentário, o professor vai ser notificado.
dessa minha dúvida. E ele vai voltar aqui para o documento e editar no documento, né? Colocar alguma coisa que ele tem, enfim. Então é possível ir conversando pelo próprio documento e editando o documento tranquilamente. Quando eu terminar, eu vou apertar entregar e aí o trabalho vai para o professor. Nesse caso aqui, eu tenho uma outra atividade que é um fórum. E esse fórum é uma pergunta que eu vou responder, também que eu vou digitar minha resposta. Né? Eu vou ter uma pergunta, ter um comando para utilizar e vou digitar minha resposta aqui. Então a minha resposta vai ser só aqui, minha resposta. Mas enfim, não é isso que você faria de verdade, você vai colocar a resposta. Então você coloca a resposta, você coloca entregar. Depois que você envia a resposta, esse tipo de questão você não tem como editar. Você pode colocar outra resposta, né? Você pode, enfim, comentar, ver a resposta dos colegas. Não tem aqui, não tem mais ninguém nesse caso, né? Mas você pode comentar. Essa foi a minha resposta, alguém pode ter comentado. Aí eu posso, aí sim, né? Complementar alguma coisa que eu já tinha escrito. Então eu posso fazer isso em relação àquela resposta que eu já tinha colocado. Então eu posso ir complementando alguma coisa aqui, se for o caso. Então funciona como um fórum mesmo, em que os estudantes podem conversar entre eles. A partir do momento que eu edito, ele já não fica mais aqui coloridinho. E aqui eu botei uma atividade que está assim, autoavaliação em breve, que é uma atividade para o futuro, ela vai acontecer só no final do semestre, então eu só deixei o tópico aqui, mas tem informação de que não tem nada para fazer nesse momento, vai aparecer em algum momento. Claro que se o estudante marcar como concluída, vai aparecer que ele já fez, mas ele não fez porque a autoavaliação vai aparecer ainda, né? É só uma notificação de que vai ter uma avaliação nesse contexto aqui das avaliações. Enfim, esses são os recursos básicos do Google Sala de Aula para se utilizar como estudante, né? Então você pode, como eu falei, comentar onde for possível comentar nas postagens do professor, e quando tiver uma atividade, você pode aí sim enviar algum tipo de arquivo, né, adicionar um anexo, que como eu falei, pode ser um link, um arquivo, tirar uma foto com o celular. Vamos dizer que eu só consigo fazer atividade no papel manuscrito, tem que tirar uma foto com o celular, então você pode usar a câmera, fazer isso, enfim. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, entregar a atividade, adicionar um comentário para o professor, adicionar um comentário aqui que vai para a turma toda. Então, são esses os recursos. O Google Sala de Aula é muito básico e, como eu falei, até por isso eu acho que ele ajuda, ele é muito fácil de se utilizar e as coisas ficam aqui no mural. Como eu falei, eu prefiro deixar desse formato, que só algumas postagens do professor aparecem no mural e os estudantes só comentam essa postagem, porque senão pode ficar muito bagunçado. Se todas essas atividades aqui e materiais forem para o mural, fica uma loucura aqui, fica tudo bagunçado, fica muito difícil de perceber, então eu prefiro não deixar assim. Mas é isso, espero que ajude você, se você estiver utilizando o Google Sala de Aula, qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar, como eu falei, esse aqui é o layout, que é o mesmo layout do celular, só que o celular, no caso, ele fica comprimido, no computador, essa aba aqui embaixo, essas abas aqui de baixo, elas vão ali para cima, mas no mais é tudo igual. Quando você clicar, você vai ver basicamente as mesmas coisas, você tem os mesmos recursos, então é muito fácil, muito simples de utilizar. E é isso, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Se o vídeo te ajudou, peço para você compartilhar com outras pessoas. E obrigado por você ter assistido aqui, até mais.